Pessoal, então continuando o nosso estudo aí do transistor MOSFET, a gente vai falar nessa videoaula sobre a modulação de canal, que é um efeito indesejável, mas que ocorre no MOSFET. A gente vai ver que é um efeito muito parecido com o efeito Early, né? A gente também vai falar sobre a transcondutância do MOSFET, que é fundamental para a gente trabalhar ele como um amplificador. E vamos falar do transistor PMOS, que é o complementar do transistor NMOS ou canal N que a gente estudou até agora. Tá? E por final a gente vai estar falando aí sobre as tecnologias CMOS, né? E sobre como a gente pode utilizar os dois transistores, o canal P, né? E o canal N juntos. Como funciona o MOSFET, né? Principalmente agora no início da formação do canal, ou seja, quando ele liga, né? Que é a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Então, o MOSFET, aqui a gente vai usar bastante agora esse tipo de diagrama, em que eu coloco aqui em volta aqui do circuito, ou seja, no lado do circuito eu coloco um gráfico como se fosse a altura que fosse as tensões que eu tenho envolvida no meu MOSFET, né? Então, aqui na referência eu estou na tensão de 0 volts, tá? E aqui eu estou colocando a altura, né, que seria, vamos dizer assim, em escala, a tensão VTH. Lembra que a tensão VTH é aquela que faz o MOSFET ligar, né? Que é onde forma o canal, né? Então, se eu tenho aqui no gate do meu MOSFET, tá, uma tensão que a altura dela, que em relação aqui essa parte, ela está um pouquinho acima de zero, mas ainda é menor que a tensão VTH, que é a que forma o canal, né, de elétrons, tá? Então, se a minha tensão VG é menor que VTH, isso quer dizer que a tensão VGS aqui também é menor que VTH, né? Porque VG é a mesma coisa de VGS, né? Tensão VG é a tensão do gate em relação à referência, tensão VGS é a tensão do gate em relação ao S, que o S está na referência, tá? Então aí eu vou ter a corrente, né? Nesse caso, VG menor que VTH, ou VGS menor que VTH, eu vou ter a corrente do dreno nula, ou seja, o MOSFET está off ou está em corte, tá? Isso quer dizer que, olhando lá para o nosso MOSFET na estrutura dele, não tem canal aqui, né? Então não tem como conduzir corrente entre dreno e fonte. Lembra que o canal é como se fosse uma placa condutora, se quiser pensar aqui, que onde eu tenho elétrons para passar, né, do dreno para a fonte, né? Então essa é a ideia aí da formação do canal. E quando a gente não tem isso, a gente não tem canal, não tem corrente passando pelo MOSFET. Mas se eu pegar essa tensão VG e aumentar, né, o que, que vai acontecer? Se eu colocar ela aqui num patamar acima do VTH, tá, aí eu tenho uma tensão VGS maior que a tensão que eu preciso para formar o canal. Tá? E aí o meu MOSFET liga, ou seja, a minha corrente de dreno ela vai ser maior do que zero. Né? Ou seja, aqui eu vou ter, tá, em termos de estrutura do MOSFET, ele vai ter um canal aqui, ó. Tá aqui o canal de elétrons formado, né? Pode estar uniforme ou ele pode estar estrangulado, né? Depende da tensão que você colocou no dreno, tá? Então aí pode ter essas duas situações, né? Então, quando você tem um canal estrangulado, você está na saturação. Quando você tem um canal aqui mais uniforme, você está na região de triodo, né? E na região de triodo, uma parte da região de triodo é aquela região linear, o triodo forte, que o MOSFET funciona como um resistor, né, controlado por tensão. Tá? Então, a gente tem basicamente aqui na formação do canal, ou você tem a tensão do gate maior, né, a VGS maior que VTH, e ele é menor que VTH, ele está desligado, ou ela está maior que o VTH e o canal está formado, ele está ligado e pode estar em uma dessas três regiões. Como que funciona o nosso MOSFET quando ele está ligado, né, naqueles três modos de operação, tá? Então, o primeiro deles é o modo de saturação, tá? O critério para ele estar no modo de saturação é que o VDS, a tensão VDS, seja maior que a tensão VGS menos o VTH, tá? Isso aqui também, essa condição pode ser enunciada da seguinte maneira, aqui, ó. Se eu entender que VDS é a mesma coisa que VD menos VS, tá?
e VGS é a mesma coisa que VG em relação a uma referência, tá? Menos VS em relação à mesma referência, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ver que eu posso eliminar aqui o VS, e aí eu posso enunciar essa mesma equação daqui, tá? Que está aqui, eu vou colocar aqui em cima, tá? Eu posso dizer também que o modo de saturação é a mesma coisa de eu dizer que a tensão no dreno em relação a uma referência qualquer tem que ser maior que a tensão do gate menos VTH, tá? Então são equivalentes essas duas fórmulas daqui, tá? Tanto faz esses dois critérios, ok? É só de acordo com um ponto de vista. Então imagine que a gente tem aqui o nosso MOSFET, tá? E aqui eu tenho novamente aquele meu gráfico aqui das tensões do nível de tensão. Então aqui eu tenho um VDS que está aqui em cima, uma tensão bem alta, e eu tenho uma tensão no gate, que é a mesma tensão VGS que eu tenho aqui, né? A tensão VG é igual a VGS, tá? A tensão VG é a tensão do gate para referência, VGS também é a mesma coisa porque o S está na referência. Tá? Então aqui eu tenho uma tensão VG que, se a gente olhar aqui, ela é maior que VTH, então ele está ligado, né? Que é a condição mínima para que eu esteja na saturação, né? Então o que vai acontecer, tá? Aqui eu vou colocar aqui o VTH aqui, ó. O VTH tem essa, né, essa altura aqui, tá? Então eu vou passar esse VTH lá para a tensão VG, ó. Então se eu subtrair aqui de VG VTH, eu vou ter esse parâmetro aqui que é VGS menos VTH ou VG menos VTH, que é a mesma coisa, tá? Então isso aqui, ó, tá? Esse patamar de tensão que eu tenho aqui, tá? Que eu não posso, a tensão VDS não posso descer abaixo desse patamar aqui, ó, tá? Se ela descer abaixo desse patamar, ele sai do modo de saturação. Então qualquer tensão de dreno até esse patamar de VGS menos VTH, ou seja, qualquer tensão de dreno maior que isso, ele está na saturação. Então essa é a ideia, tá, que você tem que ter em mente para entender como que você identifica se o transistor está na saturação. Então a tensão VDS tem que ser maior que VGS menos VTH. Então todo esse, né, espaço aqui você tem a saturação, tá? Toda essa variação aí da tensão VDS, ok? Então eu posso descer VDS até esse valor aqui, ó, que ainda ele vai estar na saturação. Abaixo disso ele vai sair do modo de saturação, tá? E dentro da saturação a gente sabe que a corrente de dreno ela segue essa equação quadrática, ou seja, a corrente de dreno depende apenas da tensão VGS menos VTH elevado ao quadrado, né? Ou seja, da tensão VGS que ultrapassa o limiar aí de formação de canal, né? Do quadrado dessa tensão que ultrapassa o limiar de formação de canal. E o canal ele vai estar estrangulado, né? Vai estar, isso aqui é o mínimo de estrangulado, ele pode estar mais estrangulado, né? Que isso, tá? Depende só da tensão VDS que você coloca, né? Quanto maior VDS, mais estrangulado ele está, tá? Mais ele vai caminhando em direção à fonte, ok? Isso é operação na saturação. Mas eu posso ter a condição contrária, ou seja, VDS menor que VGS menos VTH, ou VD é menor que VG menos VTH, tá? E aí o que vai acontecer, tá? Eu vou estar no modo triodo. Então aqui eu já estou saindo aqui do mesmo ponto que eu estava no modo de saturação, que é o limiar aqui, ó. E aí se eu colocar uma tensão VDS que esteja dentro desse intervalo aqui de 0 até VGS menos VTH, eu vou estar no meu modo, tá, de triodo. Ó. Então se eu for baixando a tensão VDS até 0 volts, inclusive 0 volts, tá, é região de triodo, é modo de triodo, tá? Nesse modo, a minha corrente de dreno é dada por essa equação mais complexa aqui, e ela depende do VDS. Veja que aqui, ó, a corrente do dreno não depende do VDS. Por isso que o MOSFET funciona como uma fonte de corrente controlada por uma outra tensão. Aqui não, a corrente do dreno ela é controlada por VGS, mas também por VDS. Tá? Então a tensão que você está colocando aqui na onde está passando a corrente também altera o valor da corrente, tá? Por isso ele não é considerado uma fonte de corrente controlada por tensão, tá? E aí nesse caso aqui eu vou ter o meu canal que não vai estar estrangulado, ele vai estar razoavelmente uniforme, tá? No modo de triodo. E aí para a gente entender melhor aqui,
a gente pode também fazer a curva do MOSFET, tá? A curva aqui a gente vai colocar corrente de dreno em relação a VDS, né? E aí a curva dele, basicamente, quando você, né, ultrapassa VGS menos VTH, o que acontece aqui você está no modo de saturação. E aí a corrente ela é, né, constante, tá? Em relação a VDS, ou seja, ela não varia com a tensão dreno-fonte. Tá? Quando você tem VDS menor que VGS, aí a corrente varia com a tensão dreno-fonte. Então ele não é mais uma fonte de corrente. Tá? E aqui, ó, quando você ultrapassa VGS menos VTH, você vai ter a fórmula da saturação, ou seja, ID é meio de Mn, Cox, Ws, W sobre L, VGS menos VTH elevado ao quadrado. Tá? Então aqui, ó, essa tensão, que é o nosso critério, ela separa os dois modos de funcionamento. A região de saturação, né, que a gente já falou que o MOSFET está estrangulado, e a região de triodo, tá, que o MOSFET daí não funciona como fonte de corrente. Né? E se a gente lembrar, se a gente pegar um intervalo aqui pequeno, ou seja, um VDS muito baixo, da ordem de milivolts, a gente tem a região linear ou triodo, que é onde o MOSFET funciona como uma resistência controlada por uma tensão. Tá? E aí a nossa corrente é dada por ID igual a μn Cox WL, VGS menos VTH VDS. Tá? Não tem mais o quadrado, é uma região linear. Né? A corrente varia linearmente com a tensão VDS. Okay? Então essas são as três regiões de funcionamento do MOSFET. Tá? E aqui mostrando na curva. Então, isso que vocês precisam lembrar aqui para entender a aula de hoje. Né? Então, vamos entrar agora na modulação do comprimento de canal, que é um efeito similar ao efeito Early que ocorre no transistor bipolar. Né? Então, temos aqui o nosso MOSFET, vamos voltar à estrutura física dele. Né? E aí eu vou colocar aqui, né, tensão no gate, VGS, e uma tensão no dreno. Né? Então, o que vai acontecer? Né? Se eu tiver uma tensão do dreno muito baixa, lá, em torno de 0 volts, o canal vai estar, né, uniforme, né, ao longo todo entre a região S e a região D. Né? Mas se eu for aumentando a minha tensão VDS, tá, chegando lá no critério de ser, né, próximo de VGS menos VTH, né? Então imagino que agora eu estou aqui com uma tensão VDS, uma tensão aqui VDS que ela é ainda menor que VGS menos VTH. Né? Então ainda não está, tá? Aqui eu ainda não estou com o canal estrangulado. Né? Mas se eu coloco uma tensão aí igual a VGS menos VTH, tá? Aí eu tenho o meu canal estrangulado. Tá? Que aqui é onde eu iniciei o estrangulamento do canal. Aí vamos imaginar que eu pego e aumento ainda mais a tensão VDS, ou seja, ultrapasso, aí forço um estrangulamento mais forte. Tá? O que vai acontecer com o meu canal? Tá? Ele vai se estrangular até, né, até um certo ponto aqui, de acordo com a tensão VDS que eu coloquei. Tá? Isso quer dizer que o comprimento do meu canal, ele deixa de ser esse comprimento L, que era o comprimento físico, que é o que eu fiz as dopagens aqui, né? E ele passa a ser um comprimento menor, né? Um L1. Então, se você lembrar aqui da equação da corrente do dreno, tá? Ela é dependente do L, né? Do comprimento do canal. Opa, mas espera aí, quando eu fiz VDS muito maior que VGS menos VTH, eu estrangulei muito forte o meu canal e o L agora não é mais L, é um L1 que é menor que esse L. Tá? Então, o que eu teria que fazer aqui em termos de fórmula? Eu teria que substituir esse L agora nessa condição para um L1. Né? E como esse L1 ele é menor que o outro L, tá? Ele obviamente vai aumentar a corrente de dreno. Então, o que nós estamos percebendo aqui? Ó? Que eu estou aumentando a tensão VDS, tá? E a corrente, eu estou aumentando o estrangulamento, tá? Diminuindo o L, e a corrente do dreno ela está aumentando. Tá? Então, eu não posso mais considerar aqui, ó, essa curva como está aqui. Tá? Porque essa curva que ela está me dizendo o seguinte, ó, aqui está a tensão VGS menos VTH. Tá? Então, eu ultrapassei esse limite,
aqui, passei aqui, né? Tô indo aqui na direção contrária aqui, né? Fiz errado sem querer, tá? Eu tô indo nessa direção e aqui eu tinha uma corrente, tá? E aqui, ó, por exemplo, aqui eu já tenho aqui um comprimento aqui L1, tá? Vamos dizer. E aqui daí eu tenho uma corrente que vai ser maior. Então, o que eu estou notando é que essa curva aqui precisa ser corrigida. Ela não é, tá, totalmente horizontal aqui, ou seja, a corrente do dreno ela tem uma certa dependência com o VDS, mas não é assim tão grande, mas existe, tá? A gente vai ver que não é tão grande, mas existe. Então eu teria que corrigir aqui essa minha curva para uma curva aqui que tem um certo crescimento aqui linear, tá? Então a gente vê por experimentos que é um crescimento razoavelmente linear e é pequeno, tá? Então a tensão VDS, à medida que ela vai aumentando, a corrente do dreno aumenta. Então esse é o efeito da modulação do comprimento do canal, tá? A gente tem um acréscimo aí da tensão, da corrente, ou melhor, com a tensão VDS. Então a gente precisa corrigir a nossa fórmula, tá? Para que ela agora abranja, né, essa modulação de comprimento de canal, esse efeito indesejável que acaba ocorrendo no MOSFET, tá? Então, ao invés de eu colocar aí um L1, que eu não sei qual é o L1 e é difícil de obter, tá, esse valor, a gente mantém o valor L, que é o comprimento físico que foi feita o teu MOSFET, tá? Mas a gente faz uma correção aqui, ó. A gente acrescenta esse novo parâmetro que é o lambda, né? Então a gente coloca esse lambda aqui, que ele é um parâmetro que tem unidade que é volt a menos 1, tá? Então, na realidade, se você fizer um comparativo lá com a tensão de Early do transistor bipolar, né? Basicamente, lá na tensão de Early você tinha o quê? Era 1 mais, a tua correção era 1 mais VCE divididos por VA, né? A correção que você colocava. Aqui, ó, é 1 mais lambda VDS, só que esse lambda ele tem uma unidade de volt a menos 1. Então, na realidade, tá, esse lambda é como se fosse, o paralelo dele seria 1 sobre a tensão de Early, tá? É a mesma coisa, não dá para igualar, tá? Mas ele faz o mesmo papel que o VA, só que ele seria o inverso do VA, tá? Só que o papel dele aqui é no MOSFET, tá? Então esse lambda basicamente, se você lembrar aqui, ó, lá no transistor bipolar, se você pega essa inclinação aqui e for estendendo, tá? Ela vai cruzar aqui lá no eixo, tá? Do VDS, ela vai cruzar com a tensão menos VA, que no caso aqui seria, tá, menos 1 sobre lambda, tá? Então, basicamente, esse lambda você mede, né, o teu MOSFET em vários pontos aqui, tá? E aí você observa que ele tem essa inclinação, e aí você, colocando esse menos 1 sobre lambda, que observando esse menos 1 sobre lambda, tá? Você corrige a tua fórmula colocando lambda aqui, tá? Então, basicamente, é assim que é feito esse lambda, tá? Ele é obtido aí de forma meio que experimental, tá? Da mesma forma lá que o efeito Early também é obtido, ok? Então, como que a gente pode obter a transcondutância, que é um parâmetro aí fundamental para o MOSFET funcionar como um amplificador, né? Lembrando que a transcondutância é aquela força de conversão de tensão em corrente, tá? E matematicamente ela é definida como sendo Gm, né, igual a derivada de ID da corrente em relação à tensão de controle, que é o VGS. Tá? Matematicamente, essa é a definição da transcondutância, ou seja, se eu tiver uma pequena variação em VGS e ela resultar numa grande variação de ID, eu vou ter um alto valor de GM, né? Então isso vai indicar que pouca variação de VGS dá uma grande conversão de corrente, né? Então quanto maior a transcondutância, maior a força da conversão da tensão para a corrente. Então se eu derivar aqui essa minha equação, tá, de ID em relação a VGS, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui o 2 vai aparecer multiplicando, né? Então vai sumir aqui esse meio, né?
Então aqui nós vamos ter μn, tá? Cox W sobre L, que multiplica VGS menos VTH, tá? Então essa aqui seria a equação aqui da transcondutância do MOSFET, tá? Mas cuidado que dá para se obter outras relações da transcondutância, tá? De que forma aqui, ó? Vou pegar aqui a equação da corrente do dreno aqui na saturação, né? E lembrando que é só na saturação que o transistor MOSFET funciona como amplificador. Então, por isso que a gente só usa essa equação aqui, tá? A partir de agora, quando a gente está falando de amplificadores, a gente só vai usar essa equação da corrente D na saturação, tá? Então, se eu pegar essa minha equação daqui, vou colocar em outra cor, tá? E isolar o VGS menos VTH, tá? Vamos colocar aqui, né? Isolando o VGS menos VTH. O que que eu tenho aqui, ó? Eu vou ter que VGS menos VTH é igual a ID sobre meio de μn Cox W sobre L, tá? Raiz quadrada, né? Ok? E aí eu pego essa, vou chamar essa equação aqui de, vamos colocar aqui 1, tá? E eu vou substituir aqui na equação de GM que eu obtive aqui, ó, tá? E aí o que eu vou ter aqui, ó? GM é igual a μn Cox WL, tá? Que multiplica a raiz quadrada de ID. Vamos colocar aqui 2 já, eu passei o meio para cima, né? μn Cox W sobre L, tá? Aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar esse μn Cox WL, ó, se eu elevar ao quadrado, eu posso jogar eles dentro aqui da raiz, né? Então eu posso colocar eles dentro da raiz. Aqui o que vai acontecer aqui, ó, GM vai ser igual a raiz quadrada de 2ID. Aí vai ter aqui, ó, μn Cox W sobre L, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Só que isso aqui é dividido por μn Cox W sobre L, né? Então aí eu posso cortar aqui, né? Esse quadrado aqui eu corto com tudo isso aqui, ó. E aí eu vou ter a minha relação final aqui dessa fórmula, que é GM é igual a raiz quadrada, tá? De 2 vezes μn Cox W sobre L e D, tá? Então essa aqui é a segunda relação que eu obtenho aqui, tá? De GM, tá? Aqui a primeira relação aqui eu só tenho dependo aqui de VGS e VTH. Essa aqui, ó, eu dependo só de ID. Tá? Quando eu só tenho a corrente de dreno, eu consigo achar o GM. Aqui, quando eu só tenho VGS e VTH, eu acho também o GM, né? E eu posso ter ainda uma terceira relação aí, tá? De GM, que é o seguinte. Se eu pegar aqui a equação, vou chamar aqui essa equação aqui de 2, tá? E essa aqui de 3, tá? E aí se eu dividir aí, dividindo, opa, tá? Divido aqui a equação 2 pela 3, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter ID é igual a meio de μn Cox W sobre L VGS menos VTH ao quadrado, divididos por GM e divididos por μn Cox W sobre L VGS menos VTH, tá? Então aqui, ó, dá para fazer algumas simplificações, né? Então esse quadrado corta com esse VGS menos VTH e esse μn Cox WL corta com esse aqui, tá? E aí eu isolo o GM, né? Que é o que eu quero obter. Então o GM aqui passo ele para cima, tá? Eu vou ter aqui que GM vai ser igual a 2 vezes ID por VGS
menos VTH. Então aí eu tenho a minha terceira equação, né? Então veja que eu tenho três formas, três equações aí de obter a tensão VTH. Aqui no caso, nessa última relação, eu não tenho o μnCoxWL. Então uma relação aqui de GM que eu não preciso saber qual é o μnCox nem o WL para obter a transcondutância. Então dependendo aí do exercício, você pode usar, né, qualquer uma dessas três fórmulas, tá? Então aqui, resumindo aqui as fórmulas, né, que a gente acabou de deduzir, então você tem essa primeira fórmula que sai direto da derivada, a segunda aqui que é uma análise um pouquinho mais complicada e a terceira, tá? Dá para ver que aqui, ó, algumas conclusões que a gente pode ver, que a transcondutância aumenta linearmente com VGS menos VTH, tá? Mas ela aumenta apenas com a raiz quadrada da corrente de dreno, tá? E por outro lado, aqui ela aumenta aqui com a corrente de dreno divididos por VGS menos VTH, né? Então aqui são três relações, tá? E tem que tomar cuidado, porque dependendo do exercício, como a gente está acostumado no trânsito bipolar de ter um GM só uma fórmula, aqui você tem três. Tá? Então vai ter exercícios que você vai ter assim a impressão de que vai estar faltando dados para resolver ele. E na verdade é porque você tem que buscar a fórmula correta do GM. Tá? E cada uma das fórmulas tem mais ou menos dados, tá? Ou variáveis aqui. Tá? Então cuidado que na hora que você for resolver exercícios, talvez você tenha que usar essa fórmula, ou às vezes quando só tem a corrente do dreno, o VGS e o VTH, você vai usar a terceira. Tá? Então, cada um dos exercícios vai empregar uma dessas três fórmulas. Ok? Um outro detalhe importante que a gente precisa estar ciente é o efeito do corpo. Tá? A gente já tinha comentado lá em aulas anteriores que o corpo do MOSFET, ou seja, o substrato, a base P, né, o semicondutor tipo P, ele, na maior parte dos MOSFETs, ele é conectado ao terminal da fonte. Tá? Internamente, lá você não enxerga, dentro do transistor é conectado no terminal da fonte. Tá? Mas existem MOSFETs que essa conexão interna não é feita. E aí esse MOSFET ele tem 4 terminais. Aqui tá vendo que ele tem, né, os 3 terminais, mais um no meio aqui que é o terminal do corpo que a gente chama, tá? Que ele liga ao substrato. Tá? E esse terminal do corpo, aí se você tem esses 4 terminais, você pode fazer a seguinte ligação, como está mostrado aqui. Ó. Você conecta o teu corpo na referência, só que no terminal da fonte você pode usar uma terceira tensão, tá? Que eu vou chamar aqui de VS. Tá? Então aqui você tem a tensão do gate, tensão do dreno e tem uma tensão VS. Qual é a vantagem de você utilizar um MOSFET nessa forma? Tá? A vantagem que está mostrada aqui na fórmula, que é mais fácil a gente dizer o seguinte, tá? Eu consigo alterar a tensão VTH, tá? A tensão que forma o canal, tá? Usando essa tensão VS aqui. Então, essa é o que está mostrando aqui essa fórmula aqui, né? Que eu vou ter o meu VTH vai ser o VTH que eu tinha 0, que é o VTH quando o corpo está curto-circuitado com a fonte. Mas aí tem vários parâmetros aqui, ó, mas ele depende da tensão VSB, tá? Aqui o meu corpo está no terra, então seria a mesma coisa que o VS aqui no caso do nosso circuito. Tá? Então eu consigo aumentar aqui a tensão, tá? Com a raiz quadrada dela, né? Ou seja, com a raiz quadrada do aumento dessa tensão aqui, eu consigo aumentar a tensão de limiar de formação de canal. Tá? Depende de outras variáveis aqui, que é esse ρ, esse φf e tal, mas é possível você aumentar, não com muita, vamos dizer assim, não com espaço de aumentar bastante, de mudar muito ela, mas é possível fazer isso. Tá? Então, quando você vê um MOSFET que ele tem 4 terminais, esse quarto terminal, ele em geral vai ser esse terminal do corpo, em que você pode utilizar, né, em algumas aplicações específicas para alterar aí a tensão de formação do canal. Então aqui só para resumir, nós temos os modelos de grandes sinais do MOSFET, que na verdade é o que a gente já comentou antes, só que agora aqui eu estou colocando eles
com a correção do efeito de modulação do canal, né? Então aqui quando eu estou com VGS maior que VTH, né, que é a condição para formar o canal, então todos eles têm que ter, né, essa condição satisfeita. Se eu tiver VDS maior que VGS menos VTH, eu tenho estrangulamento do canal. E aí o meu MOSFET eu posso considerar como sendo uma fonte de corrente que depende de VGS primordialmente, mas tem uma pequena dependência com VDS aqui devido ao efeito de modulação do canal, né? Quando eu tenho aqui a tensão VGS, VDS ou melhor, menor que VGS menos VTH, eu vou estar trabalhando na região de triodo, tá? E aí ele vai ter esse circuito aqui que depende fortemente da tensão VDS, tá? E quando eu tenho VDS muito menor que 2 vezes VGS menos VTH, eu estou naquela região linear, que é onde o meu MOSFET funciona como uma resistência controlada pela tensão VGS. Tá? Então esses seriam os 3 modelos de grandes sinais, que nada mais é que a consequência das equações ali, né? Que quando a gente usa uma ou outra equação, você está indo de um modelo para o outro. Tá? Mas o que a gente gostaria de comentar aqui realmente é chegar no modelo de pequenos sinais do MOSFET, tá? E o modelo de pequenos sinais do MOSFET, a gente vai ver que ele é bem mais tranquilo que o modelo do transistor bipolar, porque a gente não tem aqui o RP, tá? Então, entre gate e fonte, você vai ter um circuito aberto. Isso vai facilitar bastante, porque a gente não vai ter corrente de gate aqui, né? A nossa resistência aqui de entrada, né, do MOSFET vai ser sempre infinita, né? Quando você não tem nenhum outro resistor pendurado aqui, né? Então você vai ter uma resistência infinita. Vai facilitar muito na hora de analisar os circuitos de amplificadores com MOSFET, né? E quando a gente considera o efeito de modulação de canal, aí você vai ter que colocar o ROzinho. Então veja que ele tem o mesmo efeito em pequenos sinais, tá? Porque se a gente for ver, na prática o efeito é o mesmo, ou seja, a corrente do dreno aumenta com VDS, é a mesma coisa que a corrente do coletor aumentava com VCE, tá? E esse nosso RO aqui, ó, lembra que lá no transistor era VA divididos por ID, como o lambda é o inverso de VA, tá? Equivale ao inverso de VA, então aqui vai ser 1 sobre lambda ID, né? O nosso RO, tá? E aí a gente tem as 3 fórmulas para o GM que a gente pode utilizar aqui para representar o GM no nosso, para obter o nosso modelo de pequenos sinais do nosso MOSFET, tá? Então a gente tem os 2 modelos, um considerando o efeito de modulação canal, outro sem o efeito de modulação do canal. Até agora a gente estava vendo o transistor que ele era baseado num substrato P e formava um canal N. A gente chamava ele de... Agora a gente não denominava tão bem ele, mas ele é um transistor do tipo NMOS ou do canal N. A gente pode fazer um transistor, tá? Complementar ao NMOS que a gente estudou até agora, fazendo o seguinte: eu pego um substrato do tipo N, ou seja, um semicondutor dopado com um excesso de elétrons, tá? E aí eu produzo aqui 2 regiões P+, que vão ser os meus contatos ômicos para eu conectar fios aqui na fonte e no dreno, tá? Coloco uma região aqui que é um óxido de silício, ou seja, é um silício enferrujado, entre aspas, tá? E uma porta que é um metal, que é um polissilício, né? Então aí eu faço o meu transistor PMOS, tá? Porque ele vai ter um canal P aqui, né? A gente já vai ver como é que funciona isso, né? E aí a gente vai ter mais ou menos as mesmas ideias de utilizar espessuras de óxido muito finas, né? Hoje é na casa de 0,18 micrômetros, né? E o comprimento aí, né, de canal físico da ordem de nanômetros, né? 19 nanômetros aí ou menores até, né? Que o pessoal consegue fazer esses transistores, né? E o W aí é vamos dizer assim, a nossa largura aqui do meu transistor, que vai dar principalmente a capacidade de condução de corrente do meu transistor MOSFET. Tá? O símbolo do meu transistor PMOS, a diferença é que agora a seta ela entra, né? Sai da fonte e entra para o símbolo do MOSFET, né? Antes ela estava saindo do terminal da fonte, tá? Indicando aí o sentido da corrente no transistor PMOS, que é o contrário do transistor NMOS, tá? Que a gente estava estudando até o momento.
Então vamos entender como é que forma o canal do transistor PMOS, né? Então eu vou colocar aqui na porta, veja que agora o meu transistor aqui é do tipo N, né? Então eu vou colocar uma tensão na porta negativa, tá? Estou colocando no menos aqui da bateria na placa de metal, tá? Com o objetivo de puxar as cargas positivas, tá? As lacunas que não tem assim muito quantidade nesse material N, mas que se eu causar um campo elétrico bastante forte, eu consigo agrupar elas aqui na interface entre o óxido, né? Que é o efeito capacitivo. Então, imaginando que eu peguei essa minha tensão VG, agora eu estou variando de 0 até uma tensão negativa, aqui, por exemplo, menos 5 volts, tá? E eu vou aumentando essa tensão, né? Ou melhor, diminuindo, né? Deixando ela cada vez mais negativa. O que eu vou observar, tá? Eu estou colocando aqui tensões, né? Cada vez mais vou colocar aqui em outra cor, vou colocar em preto. Eu estou colocando aqui, acumulando elétrons aqui, cargas negativas aqui na placa, tá? Então essas cargas negativas vão atrair cargas positivas, que num primeiro momento, se eu ainda não atingir, tá? Se a minha tensão VG ainda não ultrapassou a tensão para a formação do canal, o que eu vou ver aqui vai ser as cargas negativas do N sendo afastadas, né? E aqui eu vou ter só íons positivos, que não formam um canal, né, propriamente dito. Mas se eu aumentar ainda mais, deixando mais negativa a tensão do gate, o que vai acontecer? As cargas positivas, as lacunas que eu tenho, que são os portadores minoritários desse meu material, vão ser atraídas para a interface e vão formar um canal de lacunas, um canal tipo P, né? É como se eu transformasse essa minha interface numa espécie de metal, né? Que tem bastante cargas aqui, ou seja, eu consigo conduzir corrente entre dreno e fonte, né? Então essa é a formação do canal, ou seja, eu tenho que colocar uma tensão no gate negativa o suficiente para que ela ultrapasse uma tensão de limiar, que vai ser um VTH também, né? E aí o meu transistor PMOS, ele forma o canal, ele pode conduzir corrente. Então vamos lá, vamos entender como é que forma aqui o canal P, o transistor canal P, o PMOS, tá? Em termos aqui de tensões no circuito, tá? Lembrando que novamente está usando aquela ideia dos patamares de tensão aqui, ou seja, eu parto aqui da tensão VDB, VDD, desculpe, que é a mais alta, tá? E vou descendo aqui as tensões, né? Até chegar na tensão zero, tá? Então aqui a altura aqui tem a ver com, tá escalonando aqui, tá na mesma escala das tensões. Tá? Então aqui eu tenho uma tensão VDD e a tensão VTH do meu MOSFET, tá? No MOSFET canal P, a tensão VTH é negativa, tá? Mas eu vou colocar ela em módulo aqui, ó, módulo de VTH para ficar mais simples, não vamos utilizar o valor negativo que ele vai confundir a gente, tá? Então aqui eu tenho a tensão VTH dele, imagine que seja, por exemplo, 1 volt, né? Então, se eu abaixar 1 volt, ou seja, aqui eu vou ter o patamar de tensão VDD menos VTH, né, ou VDD menos 1 volt, tá? E aí imagine que eu peguei esse meu MOSFET canal P e coloquei uma tensão no gate que ela é acima desse patamar de VDD menos VTH, tá? O que está acontecendo aqui, ó? A tensão VSG, tá, no meu MOSFET, ela vai ser o quê? Tá? Ela é igual, vou colocar aqui do ladinho, a tensão VSG, ela vai ser igual aqui, tá? Ou melhor, vamos deixar assim, igual não tem como a gente colocar, mas ela vai ser menor, tá? Que a tensão VTH. Consegue enxergar isso aqui, ó? Porque a tensão VSG, ela é dada por VDD menos a tensão VG aqui, ó, menos essa tensão VG, tá? E como essa tensão VG, ela está a diferença aqui de VG para VDD, ela é menor que o VTH, tá? Então eu sei que a tensão VSG é menor que VTH. E a tensão VSG, ela é equivalente à nossa tensão VGS do nosso transistor NMOS. Então essa tensão aqui, VSG, ela precisa ser maior que VTH, tá? Para que o transistor ligue, tá? Então aqui ele vai estar em corte, ele vai estar desligado, tá?
tá? Porque a tensão VG aqui ela está muito elevada, está muito próximo do VDD, ela tem que cair de VTH, tá? Para que o transistor PMOS aí, ou canal P, ligue, tá? Então, a tensão VSG aqui ela está menor que o VTH, então por isso ele está em corte. Mas, e lembrando que se ele está em corte, não tem formação de canal. Mas, né, e a corrente ID é zero também, né? Mas se eu fizer a tensão VG, ou seja, se eu diminuir o valor da tensão VG, tá? Eu diminuindo a tensão VG, o que que acontece aqui, ó? A tensão VSG, ela é igual a VDD menos VG. Veja que VSG VSG é indiretamente estabelecida, tá? Pela subtração de VDD com VG. Agora VG diminuiu. Isso quer dizer que essa subtração aqui ela aumentou, né? Ou seja, ela tem um valor aqui, VSG, vai ter uma tensão, um valor de tensão que é maior que VTH, tá? E aí o MOSFET liga, tá? Porque o VSG é maior que VTH e a corrente de dreno dele vai ser alta, ou seja, vai ser maior que zero, tá? Então aí eu tenho o MOSFET ligado. Então essas são as duas condições que você tem que estar ligado, né? Se a tensão a VSG for menor que VTH, MOSFET desligado. Se VSG for maior que VTH, MOSFET ligado. Cuidado que a tensão VSG é normalmente estabelecida de forma indireta, ou seja, ela vai ser a subtração de outras duas tensões. Ok? E quando eu tenho um MOSFET ligado, aí ele vai estar uma das três regiões, né? A de triodo, saturação ou a região linear, e o canal aí ele vai poder estar ou uniforme ou estrangulado, né? Depende aí da tensão VD que eu vou ter, ou VDS que eu vou estar no meu transistor. Então, como que vai funcionar o estrangulamento do canal no transistor canal P? Tá? Então, eu vou colocar aqui as tensões, só que agora vai ficar, a gente vai colocar aqui tensões VGS, tá? Estou colocando VGS e VDS, mas na verdade eu estou colocando o terminal negativo, tá? Seria equivalente a colocar a tensão VSD e VSG positivas, tá? A tensão VSG é menos a tensão VGS, né? E a tensão VSD é menos a tensão VDS, tá? É só para a gente fazer um comparativo com o transistor canal N, né? Então, se eu colocar aqui tensões VDS cada vez mais negativas, né? Começando aí por tensões nulas ou próximas de zero, eu vou ter um canal aqui que vai estar uniforme no início, né? Mas à medida em que eu vou deixando o VDS cada vez maior, né? Ou no caso aí mais negativo, tá? O canal vai estrangulando, né? Ou seja, ele vai ficando não uniforme em relação à fonte e o dreno, tá? Até que eu chego o ponto em que a tensão VDS aqui estrangula, ou seja, a diferença de tensão aqui entre as placas, tá? Ela não supera o VTH. E aí eu não tenho canal aqui, não tenho cargas aqui no início, tá? do dreno, né? Da região do dreno, tá? Isso vai fazer com que o canal inicie o seu estrangulamento, tá? E se eu deixar ainda VDS cada vez maior, mais negativo, ele vai estrangular ainda antes disso, né? Então, o nosso, por exemplo, ele estrangularia num L1, né? Numa distância ainda menor que a distância física do canal, né? Lembrando que apesar disso ocorrer, tá? Se você fizer um zoom aqui, você vai ver que você tem uma camada de depressão nessa região P com o N do substrato, né? E isso faz com que eu tenha um campo elétrico aqui, né? Nessa direção, que vai empurrar essas cargas positivas para a região do dreno. Então eu vou ter aqui uma corrente aqui, né? Indo para o dreno, ou seja, apesar do canal estar estrangulado, as cargas conseguem migrar para o dreno. Ele vai drenar essas cargas, né, para fora aí do canal, né? E assim você vai ter uma corrente fluindo. Ok? E o modo de operação, então, aí, do MOSFET quando está ligado, mas agora em termos aí das nossas tensões, aí, dos patamares de tensão, tá? Para que fica mais fácil a gente entender quando a gente está falando de circuitos.
com o MOSFET. Então imagine que aqui eu tenho a tensão VDD, que é o meu mais alto patamar, tá? Aqui o VTH ele tem essa distância, essa amplitude aqui, né? Ou seja, aqui seria nesse ponto aqui eu teria VDD menos VTH, né? Tá? E aqui também eu tenho aqui o meu VTH abaixo da minha tensão VD, tá? Já vamos entender aqui. Se eu pegar a minha tensão VG, e eu reduzo ela até a tensão do dreno, o potencial que eu tinha no dreno, menos o VTH, tá? Eu entro aí, né, no limiar do modo de saturação. Ou seja, o modo de saturação é qualquer tensão do gate que esteja acima desse patamar aqui, ó. E é claro que a tensão do gate não pode subir além de VTH, porque daí a tensão VSG ela, né, fica menor que VTH, né? Então ela vai ter toda essa amplitude de variação aqui, ó. Dentro dessa amplitude de variação, o meu transistor está na saturação, meu transistor canal P ou PMOS, tá? Então veja que, reforçando, aqui a tensão, quando eu ultrapasso aqui, né, para cima aqui, ó, eu tenho que a tensão VSG ela vai ser menor que VTH, e daí o transistor está desligado, tá? Lembrando que a tensão aqui VSG, tá? Essa tensão que eu tenho aqui, tá? A tensão VSG ela é estabelecida por VDD menos a tensão do gate, que é essa tensão aqui, né? Então, se a tensão do gate ela por exemplo, imagine que aqui a tensão VDD seja 5 volts, né? E o VTH seja 1 volt, tá? Se a tensão do gate for 4,5 volts, tá? 4,5 menos 5 vai dar um VSG de meio volt, que não é superior a 1 volt, que é o VTH. Então ele não vai estar com o canal formado, ele vai estar desligado. Mas qualquer tensão de gate aí menor que 4, tá? Vai fazer com que o transistor ligue. E aí, desde que a tensão do gate ela não ultrapasse VD menos VTH, tá? Que está aqui, eu vou estar dentro do modo de saturação. Então a tensão do gate pode baixar aqui até chegar esse patamar aqui, que é onde, tá, eu caio aí para mudo de modo, né? Não saio da modo de saturação. E na saturação eu tenho, tá, que a corrente do dreno vai ser aqui meio de, aqui é MIP, tá? Aqui foi um errinho meu, tá? Aqui como ele é canal P, aqui é MIP, COX, WL, VSG menos o módulo de VTH, porque a VTH no canal P ele é negativo, tá? Elevado ao quadrado. Veja que a fórmula é muito similar, né? O que vai mudar aqui agora é MP e aqui a tensão é VSG em vez de VGS, tá? E o canal aqui ele vai estar estrangulado, né? Quando eu tiver a situação contrária, ou seja, quando a tensão VG ela chega aqui, tá? No patamar aqui, nesse mesmo patamar de que a gente estava aqui, ó, tá? De VD menos VTH, tá? Se eu abaixar a tensão VG, eu vou estar no modo de triodo. Então, qualquer valor de tensão de VG que esteja entre 0, tá? E VD menos VTH, eu vou estar no modo de triodo, tá? Que o transistor aí, ele, né, se eu descer com ela aqui, ó, qualquer um desses pontos, tá? E o transistor ele vai ter daí uma corrente que vai ser, o ID vai ser aqui meio de MIP, COXWL, duas vezes VSG, tá? Módulo de VTH, e aqui é VSD e VSD, tá? Então o que muda agora é que a gente utiliza os índices trocados, em vez de VDS, VSD, em vez de VGS, VSG, e tem o MIP no lugar do MIN, tá? Então, e aqui na região de triodo tem o canal aí formado de forma uniforme, né? Então ele não é um canal que está estrangulado, ok? Então esses são os dois modos de operação aí do nosso transistor PMOS. Vamos ver num exemplo prático como é que a gente vê o funcionamento do transistor PMOS, né? Então aqui eu coloquei aqui um transistor PMOS, tá? Ele está alimentado com uma tensão de 7 volts na fonte. Lembra que sempre aqui a corrente, agora a seta indica o sentido da corrente do dreno, né? Então 7 volts aqui na fonte.
coloquei uma tensão de 2 volts aqui no dreno, tá? E aqui eu estou com uma tensão no gate de 6 volts. E eu vou reduzindo ela para entender para que modos de operação que ele vai, né? Então a tensão VTH, a tensão para ligar o MOSFET é 1 volt, tá? Então quando eu tenho a tensão do gate 6 volts, tá? A minha tensão VSG, que é essa tensão aqui da fonte para o gate, tá? A tensão VSG, ela é igual à tensão de 7 volts menos a tensão VG, tá? Aqui vai ter 7 menos 6, então aqui ela vai ser, o VSG vai ser 1 volt, tá? Então aqui eu estou no limiar de ligar o meu transistor, tá? Porque a tensão VSG precisa ser maior que VTH para que ele esteja on, tá? Para que o MOSFET ligue, tá? Então, qualquer tensão, valor de tensão um pouquinho maior, um pouquinho menor que 6 volts no gate, vai ligar esse meu MOSFET, tá? Então aqui nesse ponto ele está desligado. Então, né, qualquer tensão aqui entre 7 e 6 volts no gate, eu tenho aqui o MOSFET off, tá? Então aqui ele está em corte e D igual a 0, tá? Se eu baixar a minha tensão VG para 3 volts, veja que aqui está no mesmo, estou colocando aqui ó, em escala aqui com essas escalas de tensões, tá? O que é que vai acontecer aqui com o meu MOSFET? Bom, a primeira coisa é que eu vou ter uma tensão VSG, né? Ó, a tensão VSG aqui ó, vai ser igual a 7 menos 3, vai ser uma tensão de 4 volts. Então ele com certeza está ligado, tá? Então o meu MOSFET ligou agora, tá? E agora como que eu vou saber se ele está ou não na saturação, né? Ou na região de triodo? Bom, então faz o seguinte, a tensão no gate ela tem que ser maior que VD menos VTH para que ele esteja na saturação. Esse é o critério da saturação, tá? É só você lembrar que o terminal do gate ele é maior que o terminal do dreno. Então aqui é para tentar lembrar que essa regrinha, tá? Ele está sempre num patamar aqui de tensão, né? Pelo próprio símbolo, a tensão do gate tem que estar maior que a tensão do dreno, né? Só que aqui no caso tem que ser maior que a tensão do dreno menos VTH, né? Ok? Então, se eu estou com 3 volts na tensão do gate e a tensão do dreno ela é 2 volts, tá? Então, e VTH é 1, vamos colocar aqui em cima, ó, ou aqui do lado, ó, 3 é maior que 2 menos 1? Sim, né? 3 é maior que 1, tá? Então, ele está aqui no modo de saturação, ó. Então, nessa região aqui, tá? Eu estou na saturação e a corrente daí é controlada basicamente pela tensão VSG, tá? O que acontece se eu colocar aqui uma tensão do gate de 1 volt, tá? Então cair até 1 volt aqui, tá? Então agora a tensão do gate, nesse caso aqui, VG 1 é maior que VD 1 menos a tensão do dreno é 2, né? 2 menos 1. Ó, aqui eu vou ter 1 é igual a 1, tá? Ou seja, aqui, ó, nesse ponto aqui, eu estou no limiar da saturação. Então a minha saturação vai até aqui, ó. Porque se eu descer com a tensão do gate mais um pouquinho, eu violo essa regra daqui, ó, que VG é maior que VD menos VTH. Tá? Porque VD menos VTH é exatamente 1, né? 2 menos 1 é 1 volt. Então, se eu tiver VG menor que isso, eu saio da saturação, tá? Então, aqui eu estou na região de saturação, que eu já tinha desenhado aqui, vou apagar só para não ficar muito poluído, né? Tá? Então, aqui eu tenho a região de saturação. Qualquer tensão do gate entre 6 volts e 1 volt, eu estou na saturação, tá? A partir daí, tá? Se eu colocar, por exemplo, VG igual a 0,3 volts, eu vou estar na região de triodo, porque eu vou estar com uma tensão do gate aí menor que VD menos VTH. Tá? Então, o MOSFET canal P, ele tem, né, esse funcionamento aí. Normalmente a gente pensa em termos da tensão do gate, né, variando
em vez da tensão do dreno, né, como a gente viu ali no canal N. Então, para resumir, a gente tem as equações e a curva do nosso transistor PMOS, né? Então, a corrente aí na saturação, né, já com a correção da modulação de canal, né, ela vai ser aí meio de MPCoxWL, VSG menos módulo de VTH elevado ao quadrado, 1 mais lambda VSD, que é a correção da modulação, né? Aí na região de triodo você vai ter essa fórmula toda aqui, né? E na região linear, né, você vai ter aqui a fórmula aqui, né? Vai ter o MIP, COXWL, VSG menos VTH vezes VSD, ou seja, é uma fórmula bem similar aí à fórmula do canal N, a diferença é que a gente está usando VSG e VSD, né? No lugar aí de VGS e VDS, tá? A curva também é similar, né? Que a gente vai ter aqui mais ou menos a mesma ideia, né? Na região de saturação e triodo, tá? E a região linear. Então, é muito similar, principalmente quando você trata as tensões com os índices invertidos, né? VSG e VSD, tá? E o que muda ali é aquele critério que a gente viu para sair aí da saturação e entrar no triodo, como a gente mostrou aí no slide anterior. E a vantagem de você ter o transistor complementar PMOS é que você pode fazer os dois transistores, né, dentro de um mesmo substrato, né? Então imagine aqui que você tem uma base, um substrato tipo P, em que você fez, né, construiu um transistor NMOS, tá? Está aqui ele construído, mas você pode fazer uma dopagem aqui, né, e criar um substrato entre aspas N, né, tá? E aí ter um transistor PMOS aqui ao lado de um NMOS. E aí você pode conectar ele, né, fazer circuitos integrados, tá, dos dois transistores. Então a tecnologia CMOS ela permite que você consiga, né, utilizar ambos os transistores no mesmo substrato, né, o que ajuda muito na hora de você construir chips e circuitos integrados. E outra questão de funcionamento que não tem ali no livro Razav, do livro do Razav, mas acho que é interessante a gente abordar, é o MOSFET como chave, tá? Então, o que acontece aqui, né, no MOSFET como chave, né? A gente tem aqui o canal N, né, que é o NMOS, tá? E o canal P, que é o PMOS, né? Então, vamos começar aqui pelo canal N, tá? Quando você trabalha com o MOSFET como chave, basicamente você vai querer que ele esteja ou desligado, então o MOSFET vai estar off, tá? O M1 aí, por exemplo, aqui vai estar off, tá? Quando eu tiver uma tensão VGS aí menor que VTH, tá? E eu vou querer que ele esteja ligado, e aqui quando eu quero ligar ele, eu vou colocar ele na região de triodo, tá? E a ideia é que a tensão do dreno dele seja o mais próximo de zero, né? Porque se eu quero fazer com que ele seja uma chave, eu quero que a chave feche, né? Quando ele esteja ligado, tá? Então, se eu quero que a chave feche, eu quero que a tensão aqui no terminal do dreno, tá? A tensão VD seja aproximadamente zero, tá? Então, para que a tensão do dreno seja zero, tá? O que eu vou fazer? A forma mais simples é o seguinte: se a minha corrente do dreno for muito elevada, tá? Toda a tensão aqui VDD ela vai acabar ficando aqui no meu resistor do dreno, né? Então, se eu fizer colocar uma tensão VGS bem alta, tá? Eu vou ter uma corrente bastante elevada, tá? Que provavelmente vai fazer com que toda a tensão aqui, ou seja, o I vezes o RD, vai dar uma tensão, né, VDD ou maior, ou seja, vai fazer com que, se der maior, vai estar toda a tensão VDD em cima do RD. E aí a tensão que você vai ter aqui entre dreno e fonte vai ser nula, tá? Então, em geral, aqui, quando você trabalha dessa maneira, né, em corte e na região de triodo, tá? Você faz a seguinte estratégia, né? Imagine que aqui o teu VTH aqui do teu MOSFET seja 2 volts, tá?
desse MOSFET. Então, se você colocar qualquer tensão aqui no gate, na fonte, se eu colocar uma tensão aqui de 0 até 1,5 volts, tá? Ele vai estar desligado, a chave dele vai estar aberta, né? Se eu colocar uma tensão aqui acima de 2 volts, aí a gente vai jogar uma tensão alta, né? Então aqui eu vou, imagine que aqui eu vou colocar uma tensão aqui já de VDD. Vamos imaginar que o meu VDD aqui seja 5 volts. Então eu coloco aqui 5 volts aqui no gate do meu MOSFET, tá? Isso vai fazer que a minha tensão VGS seja 5 volts, né? E se eu lembrar lá uma tensão de 5 volts, como ele vai estar elevado ao quadrado e tal, né? Aqui vai dar uma corrente ID bem elevada, tá? Então isso aqui vai fazer com que é claro que vai depender da minha resistência de dreno, tá? Mas ele vai, né? Se eu tiver uma resistência de dreno aí razoavelmente alta, vai fazer com que ele vá para a região de triodo lá forte, né? Praticamente ele vai estar zerado, ou seja, a tensão VDS aqui vai estar nula, tá? Então você vai ter aí ele funcionando como chave, né? Então basicamente é isso que você tem que fazer, né? Você coloca uma tensão praticamente VDD para ligar ele, ou uma tensão praticamente zero aqui, né, para desligar ele, tá? Então ele funciona como chave aqui, né? O PMOS, como é que ele funciona? De maneira similar, só que as tensões aqui para ligar e desligar vão ser contrários, tá? Porque se o PMOS, se você colocar aqui uma tensão VDD, tá? Aqui no PMOS, a tensão VSG dele vai ser zero, tá? E se ela for zero, ele está desligado. Agora, se eu colocar aqui, tá? Nele uma tensão de 0 volts, tá? Colocar ele o terminal do gate na referência, a tensão VSG vai ser igual a VDD, tá? E aí, né, se o meu VDD for maior que o VTH do meu transistor PMOS, ele vai estar conduzindo, ou seja, ele vai ter uma corrente de dreno aí maior que zero. Aqui eu vou ter corrente de dreno, né, nula no primeiro caso, tá? E aí ele vai estar com a chave fechada, ou seja, aqui eu vou ter uma diferença de tensão aqui de VSD, tá? Muito próxima de zero, tá? É claro que, como eu falei, depende aí da corrente aqui, né? Do dreno, tá? Se a resistência aqui for meio alta, o RD, o produto dos dois vai dar próximo da tensão VDD, e aí vai fazer com que ele esteja com uma tensão nula aqui, ou seja, é como se fosse uma chave fechada, tá? Então a diferença entre os dois é que aqui, quando você coloca a tensão VDD, ele liga, tá? E o MOSFET canal P, quando você coloca a tensão VDD, ele desliga, é o contrário, tá? Então eles funcionam aí de forma, a lógica, né, de funcionamento é contrária de um para o outro, tá? E aí aqui a gente está usando os resistores aqui no dreno, mas eu posso fazer um outro circuito, que é o circuito inversor lógico, que ao invés de eu utilizar uma resistência, né, eu uso um outro MOSFET no papel da resistência do dreno, tá? E aí o que acontece nesse circuito aqui, ó? Quando eu tenho a tensão Vin igual a 0 volts, tá? Conectada na referência, a tensão VGS desse transistor canal N vai ser nula. Se ela é nula, o M2 está off. Certo? Então aqui eu tenho Vin igual a zero. Então o primeiro transistor vai estar desligado. Ele funciona como uma chave aberta. Tá? Então se eu fosse fazer aqui um diagrama, ele estaria com a chave aberta aqui, o M2. Tá? Mas e o M1? Opa, o M1, a tensão VSG dele, ela vai ser igual a VDD. Tá? Então aqui, VGS igual a zero. Tá? O M1, a tensão VSG dele vai ser igual a VDD. Então se essa tensão VDD for alta o suficiente, eu vou estar ligando o meu M1 on, né? Se ela for mais alta que o VTH do transistor PMOS.
E aí o transistor de cima vai estar com a chave fechada, tá? Então o que vai acontecer aqui na saída aqui, ó, que faltou colocar um terminal Vout, né? Tá? O meu terminal Vout aqui de saída vai ser igual a VDD, certo? Então quando eu tenho V1 igual a zero, eu tenho o transistor de baixo desligado, transistor de cima ligado, conectando a tensão VDD para a saída, tá? Quando eu tenho a tensão Vin igual a VDD, que é a minha alimentação positiva, eu vou ter exatamente a situação contrária, né? Eu vou apagar aqui, ó. O que vai acontecer com a tensão VSG? Agora ela vai ser nula. Tá? Então a tensão VSG vai ser nula e isso vai fazer com que o meu transistor 1 ele esteja desligado. Tá? Então ali, se eu fizer o diagrama aqui agora, o transistor 1 vai estar aberto aqui, ó. O M1. Tá? Mas a tensão VGS do transistor de baixo, agora ela não vai ser mais zero, agora ela vai ser VDD. E aí o meu transistor 2 vai estar ligado, a chave dele fecha. Tá? E aí a minha tensão de saída vai ser o quê? Eu vou conectar a saída à referência, vai ser 0 volts. Tá? Então, o que acontece? A gente chama esse circuito de inversor lógico, porque quando eu coloco 0 volts, tá, na minha entrada, eu tenho uma tensão contrária, VDD na saída. Quando eu coloco VDD, opa, estou apagando aqui sem querer. Quando eu coloco VDD aqui na minha saída, tá? Por algum motivo está apagando, tudo bem. Quando eu coloco V igual a VDD, tá? Eu vou estar colocando Vout igual a 0, tá? Então aí eu vou estar colocando a tensão contrária na saída. Por isso que a gente chama de inversor lógico, tá? Porque a tensão que você coloca na entrada, ela aparece invertida, né? Na saída, tá? E aí você está coordenando usando dois transistores, um de cada tipo, um NMOS e um PMOS, tá? Isso ele faz essa função lógica, né? Também que é a negação lógica, né? Que é muito utilizada em processadores, né? E circuitos digitais, tá? E aí com isso você consegue, né? Com essa ideia você consegue fazer vários outros circuitos e várias outras funções lógicas, né? Função E, função OR, tá? Só combinando aí transistores, né? N e P, ok? A ideia é a gente não explorar isso a fundo, mas é só vocês entenderem que vocês podem fazer isso, né? E daí, se você quiser, você pode se aprofundar mais nessa parte aí, ok? Para finalizar aqui, vamos fazer uma comparação entre o MOSFET e o bipolar, né? Então, o transistor bipolar ele tem uma curva de corrente exponencial. O MOSFET é uma curva quadrática, né? O modo ativo do bipolar é VC maior que VB. Aqui a tensão VD tem que ser maior que VG menos VTH, tá? A corrente de base aqui é maior que zero. A corrente do gate do MOSFET é nula. Aqui no bipolar eu tenho efeito Early, no MOSFET tem um efeito similar que é a modulação de comprimento de canal. A corrente de difusão é um mecanismo que governa a condução no bipolar. Já no MOSFET é a corrente de deriva, é o campo elétrico, né, que governa a condução. Ok? Então aqui só para a gente fazer um comparativo entre os dois e para a gente ver as diferenças aí principais entre eles. Então era isso que a gente tinha para falar sobre o MOSFET, tá? Então a gente aí finaliza o capítulo 6, né, do livro. E aí os próximos os assuntos que a gente vai ver agora vai ser os amplificadores CMOS, né, que é o capítulo 7 do livro do Razav.